E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos conversar um pouco, sobre este assunto. A religião, que funciona na prática, A religião, ela funciona na prática. Então, quando a gente vê esses ateus, esses cientistas negarem Deus, negarem a religião, dizerem que a religião faz mal para o povo, para o mundo, eles não estão enxergando corretamente. Por alguns pontos, por alguns motivos, eles não conseguem perceber que a religião ela é a única ajuda para uma camada da sociedade. É a única, é o único ponto de apoio para uma boa camada da sociedade que é deixada de lado, que é desprezada. E o motivo para que ateus, muitas pessoas não consigam ver esse ponto da religião, e aqui quando eu falo religião, eu vou me referir praticamente à Igreja Católica, praticamente à fé católica. Existem outras ramificações também que ajudam essas pessoas abandonadas, mas eu vou me dirigir principalmente à Igreja Católica, a fé católica, que é aquilo que a gente vê que ela está presente aí no mundo todo, que tem a maior obra de ajuda, de caridade nesse mundo. Então existe uma camada muito grande da sociedade sendo cuidada por essa igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando eu falar religião aqui, eu estou me referindo à igreja que Cristo fundou. Qual é o motivo de tanta fobia a Jesus Cristo e tanta rejeição, fobia à igreja de Cristo? É alguns motivos. Um deles é o crescimento das seitas, o crescimento das falsas religiões. Elas criam uma fobia à igreja de Cristo, onde se você tiver num grupo de 10 pessoas, se cada um falar a denominação que frequenta, se tiver 9 pessoas ou 8 pessoas que frequentam ali denominações diferentes, elas se aplaudem, elas conversam entre si, e se tiver um ou dois que disser que é católico, o diálogo já fica mais difícil, porque existe uma fobia ao catolicismo, existe uma rejeição ao catolicismo. Basta você ver isso na sociedade. Então, isso faz com que as pessoas tenham essa fobia à Igreja Católica. Então, como diz São Pedro, o caminho da verdade ele é caluniado. Então, por isso que a gente vê uma rejeição à religião, no geral. As pessoas rejeitam a religião, as pessoas estão saindo do sistema chamado sistema religioso, como se fosse possível alguém sair do sistema religioso. A gente não consegue sair do sistema religioso porque a gente é religioso por natureza. Você pode mudar de lugar e achar que saiu fora do sistema religioso, mas você cria uma religião para você. De algum jeito você vai criar uma religião para você. Mas enfim, essas denominações, essas falsas religiões, elas minam, elas atrapalham, elas caluniam, elas blasfemam até o caminho da verdade. E isso faz com que muitos ateus, muitas pessoas criem fobia contra a igreja de Cristo. E começa a negar Jesus Cristo, começa a negar a igreja, e começa hoje em dia, com a facilidade de comunicação, a divulgar vídeos, divulgar os seus ensinamentos. Cada um é mestre, e começa a divulgar seus ensinamentos, pedindo para as pessoas saírem do sistema religioso, para as pessoas deixarem de frequentar as igrejas. Mas entenda, Jesus Cristo fundou só uma igreja. Por que há tantas igrejas? Quer dizer que é para confundir o caminho da verdade, para caluniar o caminho da verdade. Enfim, a quantidade de religiões, de igrejas, dificulta a sociedade encontrar a igreja de Cristo. Isso é uma nuvem que colocaram, uma cortina de fumaça para que as pessoas não encontrem a igreja de Cristo. Isso é uma dificuldade. E eu vi um comentário também aí em um canal, vi alguém dizer que a religião, ela atrapalha a vida das pessoas. Ela atrapalha o desenvolvimento social das pessoas. Ela atrapalha o comércio, atrapalha
o desenvolvimento industrial do mundo, né, do país, da cidade, ela atrapalha. Ou seja, existe, né, essa fobia mundial, existe essa rejeição mundial de que a Igreja de Cristo, ela atrapalha esse desenvolvimento, né, industrial, esse desenvolvimento, né, social das pessoas, o que é, né, um tremendo engano. A religião, desde o Antigo Testamento, né, a religião nasceu nesse contexto de resgatar essas pessoas, de ir atrás dessas pessoas que foram, né, escravizadas, deixadas para trás. E quem mora no topo do prédio, quem mora no topo do mundo, no recurso, nem ajuda esses pobres e também não quer que ninguém ajude. Não ajude, né? Hoje está crescendo, né, essa mentalidade para não ajudar o pobre, para não dar esmola, para não, você vê até campanhas nas cidades para não dar esmola, para não ajudar o pobre. Porque, segundo uma mentalidade, né, isso faz com que o pobre não procure uma vida melhor. Como se isso fosse verdade. Pode acontecer casos em que isso seja verdade, mas na grande maioria, meus irmãos, as pessoas são empobrecidas mesmo. As pessoas são, né, elas envelhecem, elas ficam, né, sozinhas na velhice, são abandonadas. Então, como é que ela vai se desenvolver? Como é que ela vai procurar uma melhora na velhice, onde às vezes é uma família pequena, onde os filhos não podem cuidar daquele idoso e acaba largando em um lar vicentino, em um asilo vicentino? Como é que a igreja vai abandonar essas pessoas? Então, quando a gente vê alguém dizer, não, a igreja ela atrapalha porque ela acostumou o povo, né, com migalhas. Eu vi uma pessoa dizer isso, né, que a igreja acostumou as pessoas na pobreza, para não se desenvolver, né? A igreja acostumou na esmola, dando uma cesta básica. Mas veja, não é bem assim, né? Não é bem assim. Pode haver algum aventureiro, né, que se aproveite da igreja, que se aproveite, né, dessa mãe que é a igreja e usufrua desses bens da igreja de maneira errada. Pode ser que tenha no meio ali infiltrado, mas isso a pessoa vai prestar conta, né, a Deus. Mas na grande maioria, as pessoas são pobres não porque querem, mas porque foram deixadas para trás. A idade chegou, aquelas pessoas não têm mais condição de se desenvolver. São viúvos, são viúvas, são órfãos. Ou seja, essa classe, né, milionária lá em cima, que tem essa fobia ao pobre, tem essa fobia à igreja, não quer colocar a mão na massa, não quer cuidar das pessoas, aí diz assim, olha, a religião atrapalha. Se não fosse a religião, essas pessoas vão procurar o que fazer, mais ou menos isso, né? Mas como é que um idoso vai procurar o que fazer se não aguenta mais trabalhar? Como é que uma viúva idosa vai procurar o que fazer? Como é que um órfão, às vezes deficiente, com vários problemas de saúde, como é que essas pessoas vão procurar o que fazer? Então quer dizer que existe uma mentalidade diabólica, que existe essa fobia contra a igreja de Cristo. Então diz, não, a igreja atrapalha o desenvolvimento social. E não é bem assim, né? Claramente não é assim. Existem países, né, em conflito, em guerras, o tempo todo. E lá tem a presença da igreja. Em uma freira, em um padre, em um missionário, em uma igreja católica, em um colégio ali católico, acolhendo aquelas pessoas. É a única solução, é a única fonte, né, de ajuda para muitas pessoas, é a igreja católica, espalhada pelo mundo. Então, quando alguém diz que a religião atrapalha, essas pessoas não sabem o que estão dizendo. Quando a gente fala em guerra, a gente lembra, né, só das grandes guerras em Israel, a Rússia com a Ucrânia. Mas não, né, existem muitos países pequenos que estão em guerras, que não acabam nunca. E nesses lugares tem missionários católicos pedindo, né, à comunidade e dando, distribuindo aqueles que não têm nada, que é a única solução para aquelas pessoas. Então quando você diz, né, aquelas pessoas, a igreja dá esmola e as pessoas não se desenvolvem, porque você não sabe o que é passar por isso. Nesses lugares de conflitos, a única tábua de salvação para essas pessoas, a única fonte das pessoas encontrarem uma cesta básica, uma roupa, um colchão para dormir, é a igreja. Que ela faz a campanha, as pessoas doam, a comunidade doam, e aqueles mais necessitados fazem filas para pegar ali uma cesta básica, para pegar ali um prato de comida, uma garrafa de água, uma roupa,
quer dizer que muitas vezes a gente no nosso conforto nunca precisou dessa ajuda da igreja, aí mete o pau na igreja. Quantas pessoas abandonadas nesses lugares, crianças que perderam seus pais, foram mutiladas, e a igreja ajuda. Basta você procurar nas redes sociais o que a Igreja Católica faz no mundo, as obras sociais que a Igreja Católica faz no mundo, que os governantes não são capazes de fazer. Se as pessoas fizessem isso, fizessem essa pesquisa, fosse humilde e olhassem o que a Igreja Católica faz, elas parariam de criticar a igreja no mesmo momento. Quantos ateus, quantas pessoas que não são católicas, quando chega a velhice, quantas dessas pessoas estão em asilos católicos, sendo cuidadas pela Igreja Católica? Pessoas que não são católicas, pessoas que eram ateus, que trabalhavam contra a igreja, mas que ficaram velhas e os filhos não quis cuidar, e largou no asilo para ser cuidado pela igreja. Então, né, é essa a religião que funciona na prática. Vá em um asilo vicentino, mais próximo da sua casa, que você vai ver um mundo que não é lhe mostrado. Você vai ter uma experiência que você não vai esquecer jamais. Vá em um asilo mais próximo aí da sua casa, um asilo vicentino, você vai ver lá idosos que não eram católicos, muitas vezes, né, ateus, muitas vezes trabalharam contra a igreja na sua juventude, que estão lá abandonados, às vezes sem uma perna, às vezes sem as duas pernas, por causa de doença, foi mutilado, e estão lá abandonados, porque não tem mais filhos, porque não tem ninguém para cuidar dessas pessoas. Então essa, meus irmãos, é a religião que funciona na prática. Faça essa experiência. Você é ateu, por acaso, que está vendo esse vídeo? Procure aí um asilo vicentino. Vá lá, marca uma visita, veja lá o horário que pode visitar, que você vai se surpreender com esse mundo que é largado da sociedade, que é esquecido da sociedade, que nem mesmo os governantes querem olhar para essas pessoas. Então, e a igreja está cuidando dessas pessoas. Está trocando, né? Está colocando uma fralda, está dando alimentação, está dando banho. É um mundo totalmente diferente desse que a gente vê aqui fora. Vá nesses asilos, você vai encontrar um mundo que jamais você viu. E são seres humanos, são nossos irmãos que envelheceram, mesmo que não tinham a nossa fé, mas eles envelheceram, foram abandonados pelas suas famílias, ou não tinham famílias, ou não tinham filhos. De algum modo, a igreja está ajudando essas pessoas. Essa é a religião que funciona. Você queria o quê? Se não fosse a religião, essas pessoas estariam onde? Essas pessoas, né, precisam de remédios, precisam de alimentação, precisam de tomar um banho. E quem faz isso é outras pessoas. E a Igreja Católica faz isso muito bem. Se você conhecesse, né, essas obras sociais da igreja, jamais você atacaria a igreja. Eu falo isso para quem ataca a igreja. Jamais você atacaria a igreja. Você olharia com outros olhos. É a instituição que existe nesse planeta que mais faz isso. E faz por amor. Tem senhoras e senhores ali que às vezes nem salário recebem. Estão fazendo aquilo voluntariamente. Voluntariamente estão fazendo esse trabalho. Que muitos parentes não querem fazer com seus idosos. E sem contar nas fazendas, né, da esperança, espalhada pelo mundo, ligada à Igreja Católica, sem contar nessas comunidades, né, que recupera pessoas jovens que eram marginalizados, drogados na sociedade, que por uma bênção de Deus essa pessoa descobriu que existe essa possibilidade de se recuperar das drogas e vão fazer um ano de experiência nesses lugares, sem usar drogas, só oração e serviço. Muitas pessoas têm se recuperado. Então alguém diz assim, mostra um milagre que Cristo fez. Recuperar um drogado que estava na sarjeta, para você, isso não é um milagre? Passar um ano ali de experiência, 2 anos, 3 anos de experiência em uma fazenda de recuperação, você não vê isso um milagre? A pessoa sai de lá e ser reabilitada na sociedade e depois dar testemunho, você não vê isso como um milagre? E a igreja tem muito isso. Tem muitas testemunhas que passam 1 ano, 2 anos nessas fazendas e são recuperadas. Jovens que estavam no fundo do poço da prostituição, da drogadição e foram recuperados. Então, meus irmãos, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês que a religião funciona
na prática e não na teoria, não no blá blá blá, né? Não no ficar conversando. Procura aí na sua cidade a Igreja Católica e procura saber mais, procura se informar mais. Eu duvido que, se você for ateu, eu duvido que você vai ter os mesmos argumentos de dizer que a Igreja Católica atrapalha a civilização, porque a gente não sabe, meus irmãos, no dia de amanhã. Será se amanhã ou depois não é eu ou você que vai precisar dos cuidados da igreja? E se precisar, a igreja vai estar lá para cuidar. Essa igreja, essa religião que funciona na prática. Ela vai lá, pede a um e entrega para outro, aquele que mais precisa. Aí essa conversa de dizer, não, mas a religião ela atrapalha a civilização, é conversa para uma pessoa desequilibrada, que muitas vezes pode, no final da vida, não estou jogando praga, mas pode acontecer no final da vida, ser cuidado por essa igreja que persegue. Então, meus irmãos, é isso que eu quis deixar nesse vídeo. Mostrar para esse mundo que essa religião funciona na prática. Então, se você não conhece essa religião que funciona na prática, procura se informar melhor, que você vai se surpreender com as obras da igreja. Beleza, meus irmãos? Então, essa mensagem que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, peço a você que se inscreva. Compartilhe aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.